A história de como a psicanálise nasceu é, na verdade, muito parecida com um grande mistério médico. Sabe, daqueles cheios de pistas que não levam a lugar nenhum e com uma reviravolta chocante no final. Vamos investigar essa história juntos. Bom, tudo começa com essa pergunta aqui. Uma pergunta que deixava os médicos lá do final do século XIX totalmente confusos e que, no fundo, é o ponto de partida de tudo. Uma questão que mudaria para sempre o jeito que a gente entende o sofrimento humano. Então, vamos lá. O cenário é a Viena do final do século XIX. Tinha uma condição médica muito, mas muito esquisita, chamada histeria, que estava ficando cada vez mais comum e desafiando tudo que a ciência da época achava que sabia. E olha, os sintomas eram bem reais e, assim, super dramáticos. Eram principalmente mulheres que chegavam nos consultórios com paralisias, do nada ficavam cegas, perdiam a voz, sentiam dores intensas. Eram manifestações físicas bem claras, mas sem nenhuma causa aparente no corpo. O mistério era enorme e o sofrimento totalmente genuíno. A medicina daquela época, que era dominada por uma ideia chamada organicista, insistia em procurar uma lesão física, sabe? Um problema no corpo que explicasse a doença. Mas o ponto é que, na histeria, eles procuravam e não achavam nada. Isso fez com que muitos médicos simplesmente dissessem que as pacientes estavam fingindo, acusando elas de simulação. É exatamente aqui que entra o nosso protagonista. Um jovem neurologista super brilhante e ambicioso chamado Sigmund Freud. E ele não estava nada satisfeito com as respostas que estavam sendo dadas. O Freud era um cientista super rigoroso, formado em neurologia. Ele chegou a pesquisar o sistema nervoso de enguias, publicou trabalhos de anatomia, mas a curiosidade dele ia além. Ele sentia que tinha alguma peça faltando nesse quebra-cabeça do sofrimento mental. A trajetória inicial dele foi o que preparou o terreno, né? Depois de se formar, ele ganhou uma bolsa e foi para Paris aprender sobre hipnose com o grande Jean-Martin Charcot. E aí, quando voltou para Viena, ele e o mentor dele, Joseph Breuer, começaram a usar essas técnicas novas. A hipnose foi a primeira grande ferramenta dessa investigação. Só que, em vez de resolver o mistério, ela acabou revelando um enigma ainda mais fundo, ainda mais complexo. E o interessante aqui é ver como o pensamento foi evoluindo. O Charcot, ele usava a hipnose para, basicamente, apagar o sintoma. Já o Breuer e o Freud, eles foram além com um método catártico. A ideia era fazer a pessoa reviver a origem do trauma para liberar aquela emoção que estava presa. Foi um passo enorme, mas aí eles deram de cara com um obstáculo que ninguém esperava. Eles perceberam um padrão muito curioso. As pessoas, de alguma forma, lutavam, inconscientemente, para não lembrar justamente daquilo que estava deixando elas doentes. Parecia que tinha uma força ativa mantendo essas memórias dolorosas bem lá no fundo. E essa observação, essa foi a grande virada de chave. Foi essa tal resistência que levou Freud à sua descoberta mais radical e também mais controversa. O clímax da nossa investigação. Essa foi a pergunta que começou a martelar na cabeça do Freud. Que tipo de memória, que ideia seria tão insuportável a ponto da mente ter que criar uma barreira para se proteger dela mesma? E Freud deu um nome para essa força: defesa. Ou, como ficou mais famoso, recalque. Ele viu isso como um mecanismo de proteção, tipo um segurança da mente que empurra para longe da consciência qualquer coisa que seja muito traumática ou desagradável. E aí veio o grande insight. Freud formulou a hipótese de que, por trás do recalque, por trás da resistência e dos sintomas, existia um conflito da mente cuja natureza era, na sua origem, de ordem sexual. Mas, calma, é super importante entender esse ponto. Para Freud, sexualidade não era só sobre o ato sexual ou a moral da época. Era um conceito muito, muito mais amplo. Era uma energia de vida, uma pulsão do corpo que busca satisfação, prazer. E claro, na Viena super repressiva do século XIX, essa força batia de frente com as regras sociais, o que gerava um conflito interno gigantesco. Bom, com a causa do mistério sendo descoberta, a solução não podia mais ser a hipnose. E foi aí que nasceu um tratamento revolucionário. Dizem que a cura pela fala não veio de uma grande teoria, mas de um pedido bem simples. Uma paciente, que não queria ser hipnotizada, virou para o Freud e disse para ele simplesmente ficar quieto e escutar. E esse ato de escutar, sem interromper, mudou absolutamente tudo. A lógica aqui é bem clara. Quando ele abandona a hipnose e passa a só escutar, Freud desenvolve a associação livre. A ideia era que, ao falar livremente, sem filtro, as memórias e os conflitos que estavam lá, reprimidos, viriam à tona naturalmente. E pronto, a psicanálise como teoria e como método tinha acabado de nascer.
No começo, como o bom neurologista que ele era, Freud tentou criar uma base científica bem concreta para as ideias dele. Ele chegou a imaginar um sistema onde a energia da mente fluía entre os neurônios, quase como se fosse eletricidade. Ele queria uma ciência natural da mente. Só que ele sacou bem rápido que isso não era suficiente. O tal aparelho psíquico que ele estava descrevendo não era o cérebro físico. Era uma abstração, um modelo, uma metáfora para explicar como funcionava um mundo invisível, o mundo da psique. E essa imagem ilustra o modelo de um jeito genial. Freud começou a pensar na mente a partir de um ponto de vista econômico. Pensa assim, existem quantidades de energia psíquica que ele chamou de Qi. Essa energia flui, é bloqueada, e quando essa energia fica ali represada, sem ter para onde ir, a pressão aumenta e se transforma em algo físico. A paralisia, a dor, a cegueira, o sintoma finalmente fazia sentido. O ponto central é esse. A mudança de paradigma foi gigantesca. Pela primeira vez na medicina moderna, o foco saiu da busca por um órgão com defeito e foi para a escuta de uma história pessoal, uma história que estava escondida. O sofrimento finalmente ganhava uma narrativa. No fim das contas, Freud nos deixou um primeiro mapa para esse território tão desconhecido que é o nosso mundo interior. E a pergunta que fica mais de um século depois é: o que será que poderia ser encontrado se cada um de nós decidisse explorar o próprio mapa?